E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo na história de como uma instituição pode, literalmente, renascer das cinzas. E mais forte, mais temida do que nunca. Essa é a história da Polícia Federal do Brasil, uma verdadeira fênix. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa hoje. Como é que uma organização que já foi cúmplice de um regime autoritário deu a volta por cima a ponto de se tornar uma das instituições mais poderosas e também mais polêmicas da nossa República? Bom, vamos entender isso juntos. Para a gente entender a PF de hoje, a gente precisa primeiro dar uma olhada no passado. E olha, o passado da Polícia Federal é um lugar bem sombrio, viu? Especialmente por causa da sua atuação durante a ditadura militar. Essa citação, que está no material que a gente usou para essa análise, dá o tom do sentimento da época. Ela aponta para uma cumplicidade, sabe? Uma cultura de omissão que basicamente permitiu que abusos terríveis acontecessem debaixo do nariz do Estado. Agora vamos entender o que era essa velha PF. Pensa numa instituição que era quase um departamento das Forças Armadas, sem dinheiro para nada, com métodos super arcaicos. Para ter uma ideia, as investigações eram feitas em máquinas de escrever. É algo impensável hoje, né? Era uma polícia que só reagia totalmente politizada e, em muitos casos, acabava sendo cúmplice dos crimes que deveria combater. Esse caso aqui é um soco no estômago, mas ele é fundamental para a nossa história. Em setembro de 2002, essa cultura de violência chegou ao extremo. Antônio de Abreu foi torturado até a morte dentro da sede da PF. O crime foi encoberto e esse episódio se tornou o símbolo do fundo do poço da instituição. Foi um momento que deixou claro que uma mudança radical não era só necessária, era urgente. E quando se chega no fundo do poço, só tem um caminho, para cima. Essa crise toda abriu a porta para uma das maiores transformações institucionais que o Brasil já viu. Vamos ver como essa reconstrução começou. E aqui estão os dois nomes por trás da virada de chave. Márcio Tomás Bastos, um criminalista super renomado, e Paulo Lacerda, um delegado de carreira com muito prestígio interno. A missão deles era clara: reformar a polícia. E para isso, eles receberam carta branca começando por duas garantias cruciais: grana e independência. E essa pequena frase aí virou um mantra poderosíssimo: doa a quem doer. Foi a promessa de que a era dos intocáveis tinha acabado. Era o recado de que a polícia não seria mais um instrumento político, mas sim um órgão de Estado, autônomo e, pode apostar, implacável. Essa linha do tempo mostra bem a velocidade da mudança. Em questão de 4 anos, a PF saiu de uma situação de penúria, onde faltava dinheiro até para pagar a conta de luz, para comandar a Operação Dominó. Uma ação gigantesca com centenas de policiais que simplesmente desarticulou o poder em todo o estado de Rondônia. Foi uma virada impressionante. Então, o ponto-chave é o seguinte: a força bruta foi trocada pela estratégia. A nova PF não chegava mais chutando a porta. Pelo contrário, ela passava meses, às vezes mais de um ano, em silêncio, coletando dados, fazendo escutas com autorização da Justiça e montando um caso tão, mas tão sólido que quando a operação finalmente acontecia, a defesa dos suspeitos já começava praticamente nocauteada. Só que, claro, uma doutrina nova precisava de ferramentas novas. Essa transformação da PF foi também uma verdadeira revolução tecnológica, que só foi possível por causa de um investimento que nunca tinha sido visto antes. 202 milhões de dólares. É muito dinheiro. Esse número mostra o tamanho do compromisso com a modernização. O programa Promotec foi basicamente o motor que tirou a PF da era analógica e jogou ela de cabeça no século XXI. E essa comparação aqui ilustra a mudança de forma brilhante. As máquinas de escrever deram lugar a sistemas de comunicação com criptografia. Os velhos revólveres foram trocados por pistolas Glock muito mais modernas. E aquela dependência de confissões, que muitas vezes eram conseguidas na base da pressão, foi substituída pela força da prova científica, da prova técnica. E a gente não está falando de uma tecnologia qualquer. O sistema AFIS, por exemplo, foi o que permitiu identificar as digitais do ex-ministro Gedel Vieira Lima naqueles 51 milhões de reais achados num apartamento em Salvador. Foi a prova material, irrefutável, que a tecnologia conseguiu entregar. É outro nível de investigação. Com poder novo, tecnologia nova e uma independência recém-conquistada, a PF começou a mirar em alvos que antes eram considerados, intocáveis. E isso, como era de se esperar, gerou uma reação política violenta. Os números desse gráfico falam por si.
De 48 grandes operações em 4 anos, a PF pulou para quase 200 em um único ano, em 2007. A polícia estava no ataque e a imprensa noticiava a cada passo. Delegados viraram celebridades e as operações viraram quase uma novela que o Brasil inteiro acompanhava. A lista de alvos era um verdadeiro quem é quem do poder no Brasil. Pela primeira vez na história, a elite econômica e política do país sentiu na pele que a lei podia, de fato, ser para todo mundo. E olha, eles não gostaram nem um pouco disso. Essa citação, tirada da nossa fonte, revela exatamente qual foi a reação. O sucesso da PF virou uma ameaça para o sistema. A pressão política aumentou para diminuir o ímpeto, para colocar o pitbull, como uma fonte descreveu a PF, de volta na coleira. E essa guerra foi parar nos tribunais. Operações que prenderam banqueiros, donos de grandes empreiteiras como a Satyagraha e a Castelo de Areia, foram celebradas pela população, mas acabaram derrubadas por detalhes jurídicos. O recado era claro: a PF podia até investigar, mas a palavra final ainda estava com outros poderes. E isso tudo nos traz para os dias de hoje. O legado dessa transformação é inegável, não há dúvida, mas ele também é bem complexo e, até hoje, é alvo de disputas constantes. Acho que este gráfico resume bem a identidade da PF hoje. Ela é vista, sim, como uma potência investigativa, um pilar fundamental para a democracia. Mas, ao mesmo tempo, toda essa força transformou num alvo político permanente, desejado e temido por qualquer governo que esteja no poder. No final, a pergunta que fica é essa: onde é que termina a linha que separa uma polícia de Estado que fortalece a democracia de uma polícia que pode ser usada como uma arma em disputas de poder? A resposta não é nada simples. E talvez o ponto mais importante de toda essa história seja este: a autonomia da Polícia Federal não é só uma questão interna da polícia. Ela se tornou um tipo de termômetro da saúde da nossa própria democracia. A briga pela independência da PF é, no fundo, a briga para definir que tipo de país o Brasil quer ser. E essa é uma pergunta que até agora continua em aberto.